Eleições 2020. O NF Notícias está promovendo uma rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Campos, com o objetivo de ajudar você, cidadão campista, a escolher o seu representante para os próximos 4 anos. A nossa entrevistada de hoje é a professora Natália Soares, do PSOL. Natália, quero agradecer a sua presença aqui na redação do NF Notícias para conversar com o nosso público do NF e falar um pouquinho das suas propostas, das suas ideias como candidata à Prefeitura de Campos. A primeira pergunta é o seguinte: Campos está vivendo uma grave crise financeira, e econômica. Por que aceitar esse desafio de ser prefeita de Campos? Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos que nos escutam também. Eu acho que passou da hora, na verdade, de alguém que entende os problemas, porque sente os problemas na pele, se candidatar. O que eu estou dizendo é que chegou a hora das pessoas comuns entrarem para esse espaço que é a política. E a gente parar de aceitar o mais do mesmo, ou o suposto novo, que não é novo, é velho, nas eleições a cada 4 anos. Então, eu aceito esse cargo como um desafio, muita responsabilidade, apesar de compreender que existe sim uma crise financeira, que é possível resolver? Sim. É fácil? Não. Tem fórmula? Também não. Mas que a gente está empenhado em tentar, junto com a população, partilhando o poder, porque a gente sabe, eu utilizo o SUS, então eu estudei em escolas públicas, e isso para mim é muito importante estar aqui agora. Olhar as filas do ônibus e saber que eu também fui uma usuária de transporte até bem recentemente, me faz entender um pouco mais desses problemas. É muito diferente quando você não vivencia os problemas e fala sobre eles, porque na verdade você nunca vai entender o que é. Quem entende é quem passa. Como fazer Campos se recuperar em apenas 4 anos? O tempo passa muito rápido, 4 anos é muito curto. Como recuperar a cidade em tão pouco tempo? Não é possível recuperar a cidade. O que é possível é a gente criar formas de melhorar a arrecadação do município, além de melhorar a forma de arrecadação do município, valorizar aquilo que a gente tem como potencial, que são, por exemplo, os pequenos agricultores, quem trabalha com agroecologia. É uma outra lógica de fazer e de pensar a cidade, fortalecendo aquilo que a gente tem de melhor. Essas pessoas elas já produzem, pescadores também produzem, mas não tem meios de escoar a produção, ficam às vezes na mão dos atravessadores. O poder público ele pode ajudar intervindo nessas situações e melhorar a arrecadação cobrando, por exemplo, quem faz parte da dívida ativa. Por que não cobrar? Por que perdoar algumas dívidas? Campos viveu um momento em que ele se isentou de cobrar os impostos e as taxas que cabia a ele, porque ele viveu uma fartura econômica. Então recebia muito de royalties, mais ainda de participações especiais, e não cobrava aqueles que os deviam. E também elencou uma prioridade, que era terceirizar serviços, transferindo para as empresas grande parte dos nossos recursos, e o orçamento hoje é muito engessado. A gente paga muito caro, por exemplo, com Águas do Paraíba, a água mais cara do Brasil. Por que não rever esse contrato? Cooperativa de materiais recicláveis. Por que não fazer contrato direto com as cooperativas de materiais recicláveis que sabem fazer a coleta seletiva? Campos hoje não tem coleta seletiva. Só tem nas instituições públicas, como escola, nas secretarias. Não tem coleta seletiva nas casas. E os catadores de material reciclável, eles sabem fazer esse trabalho. E eles montaram 4 cooperativas. Por que não contratá-los? Isso reduziria muito os gastos com alguns setores. Então é investir naquilo que a gente tem, potencializar o que a gente tem. Olha, o município vive uma intensa queda do repasse dos royalties. De onde buscar dinheiro para poder investir na cidade? Acredito que melhorar a arrecadação, cobrando, como eu acabei de dizer, quem está na dívida. É possível também se inscrever e buscar projetos, fazer um diálogo com o Estado, diálogo com o Poder Federal, e tentar esses recursos por meio também de projetos. Não precisa ser só dinheiro exclusivo do município, mas aumentar a arrecadação municipal é impreterivelmente uma necessidade. Isso precisa ser feito. Precisa acabar a inércia, essa inércia de não cobrar quem nos deve. Isso precisa acabar. Então, e outras prioridades precisam ser tomadas. O que acontece em Campos hoje é uma prioridade que corta das bocas
Aí tira restaurante popular, tira o cheque cidadão, acaba com a assistência, que nunca chegou a 3% do orçamento, por exemplo, a política de assistência. Então, quando a gente pensa que é isso que está tirando dinheiro do Estado, do município, não é. São outras coisas. O dinheiro do município ela vai principalmente para essas contratações que são ricas. A gente viu o caso da Odebrecht também, na construção das casas e habitações populares, enfim, né, que gerou um transtorno, né, na verdade. Professora Natália, tema agora, a senhora tem propriedade para falar, educação. Péssimos do IDEB nos últimos anos. Como reverter esse quadro? Você sabe que a gente não se inscreveu no IDEB. Isso denota um problema de gestão. Isso não é um problema ao recurso humano da Secretaria de Educação deveria ter cadastrado todas as escolas e não fez. Isso é um problema de gestão que demonstra a falta de responsabilidade com essa política pública, que na minha concepção, é uma política fundamental. Política de educação é um pilar estrutural de qualquer sociedade e de qualquer transformação social. É a educação, como diz Paulo Freire, que muda as pessoas, e as pessoas transformam o mundo com a ferramenta educacional. Então, o município simplesmente não inscreveu as escolas, e a gente não tem o índice do IDEB. Esse ano saíram de todas as outras escolas, Quissamã, Macaé, e a gente não tem campus para fazer esse comparativo. A grande parte das instalações da educação, elas funcionam em prédios que não são prédios próprios. É possível fazer as escolas, as creches funcionarem em prédio próprio da prefeitura, desde que a gente aplique, por exemplo, IPTU progressivo, desapropie, isso é um preceito legal, tá? Aplicar IPTU progressivo e desapropriação para imóveis com 5 anos que não cumprem uma função social. É preciso colocar o dedo na ferida dessa forma e investir, sim, em educação, porque isso é uma prioridade, valorizar os servidores que estão nessa área, porque muitos estão com seus planos de cargos e de salários completamente defasados, não tem reajustes há 5 anos, uma da gestão da Rosinha Garotinha e mais 4 do Rafael Diniz. Funcionários da educação tiveram seu contrato suspenso recentemente por conta da pandemia, em maio, e eles não tiveram, eles tiveram a suspensão do contrato, mas o contrato não foi interrompido. Isso fez com que eles não pudessem nem mesmo recorrer ao auxílio emergencial, o que os colocou numa situação muito difícil. Então, é preciso investir na educação com seriedade, valorizando os profissionais, porque isso com certeza vai elevar o nosso nível educacional. Também que as salas de aula tenham 30 alunos por sala. Isso é uma prerrogativa muito importante para melhorar o contato professor-aluno e o rendimento da turma. Campos está vivendo uma situação aí econômica muito ruim, né? O que fazer para o município gerar mais emprego e não ficar dependendo apenas do comércio? Porque hoje a cidade vive basicamente de comércio ou do poder público. Sim, o que fazer para Campos não ficar tão dependente assim desses dois entes? Então, acredito que isso passa novamente por valorizar as potencialidades que o próprio município tem. Campos é um município que é a maior extensão territorial do estado do Rio de Janeiro. Existem diversas pessoas que são pequenos agricultores, quilombolas, que vivem em áreas rurais e que produzem comida. E é o campo que produz essa comida. A gente pode comer uma comida sem agrotóxico. Isso também é uma decisão política. Só que a gente aqui consome muito veneno. Mas a agricultura familiar ela não produz veneno. É possível gerar emprego com essas pessoas que já sabem como fazer. Então, assumir a contratação, incentivar a economia solidária, melhorar a arrecadação municipal, fazer obras de investimento em estrutura e infraestrutura, isso também é papel do poder público. E durante todos esses anos dessa última gestão, se a gente estudar o orçamento, e é o que a gente vem fazendo para montar o plano de governo, a gente vai ver que o município ele não investe na máquina pública, ou seja, não faz obra, não investe em saneamento para as populações que precisam, isso também gera emprego. Quando o município faz obra, isso é força de trabalho ali incluída, trabalhando nessas obras e gerando melhoria para a população e também emprego. Além disso, trabalhar com os agricultores familiares, comprando deles os produtos para a escola, para os equipamentos da prefeitura, para abastecer o mercado, em vez do SEASA, que vem do Espírito Santo. Isso é possível.
são coisas possíveis e que vão gerar certamente trabalho para a nossa cidade. E, além disso, melhoria na qualidade de vida também da população. Natália, a cidade regrediu nos últimos anos em vários setores, especialmente no esporte e na cultura. Qual é o seu projeto para essas áreas? Então, é fantástico falar dessas duas áreas. Elas estão casadas e, assim, é muito importante que a gente fale sobre a cultura. Cultura são nossos referenciais culturais também. E quando a gente pensa nos referenciais culturais, o que a gente tem deixado de lado? A nossa própria história, a história indígena, Goitacá. A gente tem deixado de lado quem construiu essa cidade, que foi o povo negro escravizado aqui no território. E hoje a gente tem Campos como uma das cidades que mais se quebra terreiros, que mais persegue pessoas por conta de religião, de matriz africana. A gente tem uma cidade que não valoriza os saberes e a cultura indígena, tanto que a gente tem a retirada ali do índio, da nossa entrada da cidade. Eu me senti em casa quando eu chegava e vi o índio, e agora não mais, porque ele não está lá. Mas pensar a cultura é pensar também nossos referenciais culturais e os valores que devem ser defendidos numa cidade, porque é defender a própria identidade do município. Então, a gente passa por aí e passa também com a descentralização dos serviços, que isso é muito importante. Historicamente, em Campos, os serviços foram todos pensados para o centro da cidade. Então, a gente tinha o Palácio da Cultura, que até agora está desativado, mas a gente tinha o Palácio da Cultura no centro, Guarulhos. Ninguém pensa Guarulhos, é um absurdo, então a gente quer descentralizar para as extremidades de Campos, que tenha 4 centros comunitários com atividades culturais, como aulas de música, atividade esportiva, que a comunidade possa deliberar sobre que atividade, vai ser vôlei, vai ser futebol, aula de dança, de teatro, uma biblioteca pequena, né, para garantir que as pessoas tenham mais acesso a esse tipo de coisa. Também garantir editais, festivais dentro da cultura, porque mobiliza a produção artística, cultural dos nossos artistas locais, que tem um monte. Criar um estudo com material audiovisual que possa atender esse público também, para que ele produza o seu EP, né, seu disco. Estou falando disco porque eu não estou lembrando a palavra, fico preocupado com o tempo. Para que ele possa produzir seu material nesse estúdio de forma ou gratuita, se não puder gratuita, com uma tarifa social reduzida, para incentivá-lo. E o esporte, que também esteja descentralizado para além da Secretaria do Esporte, que é uma área central. As comunidades precisam receber esses serviços. Então, incentivar também a prática esportiva de bicicletas, como já vem acontecendo agora em decorrência da pandemia, mas de torneios que liguem bairro a bairros e que a prefeitura toque esses projetos é uma proposta por dentro do nosso programa. Olha, o transporte público de Campos vive um caos, né, há vários anos. Qual a solução para os campistas terem um transporte de qualidade? Então, é muito significativo falar de transporte, porque o transporte ele não é pensado pela maioria da população como uma política primária. O que é uma política primária? Que garante acesso a outros serviços, a outros bens, que garante acesso a direitos. Então, o transporte é aquilo que efetivamente pode garantir direitos de uma população rural, que está lá, né, quase que esquecida, chegar no centro da cidade para trabalhar, utilizar um hospital. E a gente tem agora um quadro muito complicado, que todos os postos de saúde, eles estão fechados. Então a gente visita o Imbé, o posto de saúde está fechado desde março, desde o início da pandemia. Isso é muito triste para as pessoas, que já passam a não ter o controle das doenças que deveriam ser acompanhadas mais de perto. Então o transporte ele garante acesso à saúde, a trabalho, à educação, a lazer. E na maioria das vezes essas pessoas elas estão restritas a isso tudo quando não se tem transporte digno, que é o que você colocou, a gente não tem em Campos. Então a gente sofre com horários hiperespaçados de ônibus, a gente sofre com superlotação nos pontos de ônibus, a gente sofre com superlotação dentro do ônibus, com a falta de estrutura da frota, tudo isso. E agora ainda piorou, né? Porque as vans também pararam de atuar no centro da cidade por uma questão de garantir a mobilidade urbana, ficaram para atender as áreas rurais e elas não estão atendendo satisfatoriamente. Em diversos lugares só existe um ônibus por dia, então saindo às 6 da manhã e retornando às 6 da noite, o que é muito complicado. Como melhorar a mobilidade urbana? É necessário construir linhas
eu tô falando da mobilidade sem ser da frota, tá? Então, assim, para melhorar a mobilidade, ruas em que passem somente ônibus é uma proposta que melhorou a mobilidade em Curitiba, melhorou em outros lugares, que a gente conseguiu estudar para poder fazer caber dentro do programa. Vias e uma faixa exclusiva para ônibus, ciclofaixas, ônibus que tenha bicicletário atrás para pendurar 3 ou 4 bicicletas, e aí isso permite que o usuário do transporte ele possa andar de bicicleta por um tempo, depois pegar a bicicleta, pendurar atrás do ônibus e pegar o ônibus. Linhas que liguem bairro a bairro em vez de linhas centrais, porque em Campos a maioria das linhas elas convergem para o centro e depois o usuário ele tem que pegar outro transporte pagando uma nova passagem e ir para o bairro. Então a gente precisa integrar isso, melhorar a frota, mas a gente também prevê passe livre para o público da assistência, que é quem não pode pagar a passagem. Hoje está R$ 2,75 e é um absurdo pela qualidade do serviço que nos é entregue. É possível fazer diferente, é preciso melhorar. E se a gente integra isso também regionalmente, é possível ampliar a concorrência dessas frotas de ônibus, fazendo com que o serviço seja melhor oferecido também. A saúde de Campos é um problema muito delicado há vários anos. Fila, falta de insumo, de medicamentos. Como mudar esse quadro e proporcionar uma saúde de qualidade para os munícipes? Você sabe que Campos não adota o sistema para marcação de consultas como adotam os outros municípios, enfim, estado, que é um programa fantástico, federal, então a gente poderia adotar esse sistema também para marcação das consultas. A gente tem um problema que as pessoas alegam que é um problema muito grave, que não sei nem como abordar isso, que me parece assim, que a cidade ela é fatiada entre os vereadores também. Então fica na mão do vereador entregar algumas fichas para consulta médica, fica na mão do vereador algumas vagas para creche em escola. Desde que eu era criança eu ouço isso. Tem que falar com o vereador X se quiser uma vaga. Por que isso? Por que é que todo mundo não participa de uma fila única que garanta a mesma condição para todo mundo conseguir com tempo similar? Então, ter essa marcação, que pode também ser entregue pelo WhatsApp, é uma forma da gente melhorar isso, a questão das filas. Para mais do que melhorar as filas, é preciso melhorar estruturalmente a saúde. Então, a gente recebe verba, mas a gente vê que o governo também não gasta essa verba, principalmente federal, que vem, a gente não consegue gastar, não é nem na totalidade. Esse ano, até mês passado, a gente tinha gastado 36%. Isso é muito pequeno diante do quadro que se apresenta. A gente precisa estruturar os hospitais, auditar dívidas dos hospitais, isso é muito importante, auditar as contas dos hospitais, falei dívida, mas é contas. E a gente precisa estipular uma gestão que seja realmente transparente também dos hospitais, para que a gestão fique mais clara para todas as pessoas desses recursos. Garantir que os repasses sejam feitos também em dia, que as pessoas não sofram com atraso, e garantir a compra desses medicamentos e dos insumos necessários para garantir um hospital funcionando. Isso não vem acontecendo. Tem verba, principalmente do Ministério da Saúde, é preciso investir, só que não se investe satisfatoriamente. E muita coisa também é perdida dentro da própria gestão dos hospitais e esses recursos não se sabe muito bem para onde vai e para onde é direcionado. É preciso acompanhar isso mais de perto, fiscalizando e auditando. Natália, quero agradecer a sua presença aqui na nossa redação mais uma vez. Obrigado por receber o nosso convite aqui, mostrar as suas propostas. Faltando quantos minutinhos para encerrar a produção? 2 minutinhos para as suas considerações finais. Então, agradecer esse espaço, dizer que ele é muito importante para que as pessoas de fato possam refletir os melhores candidatos e as melhores propostas. A gente está aqui para se apresentar com muita sinceridade, com muita garra, para além da sinceridade, muita vontade de fazer diferente, assumindo que é uma responsabilidade muito grande, mas também uma responsabilidade para a qual eu já me preparo há um tempo. Me coloco em todas as lutas no município, há vários anos, há 13 anos, desde que eu comecei a graduação em serviço social, me coloco nesses espaços, tentando lutar por justiça social, apresentar as desigualdades que existem na nossa sociedade e pensar soluções concretas que possam ajudar a minimizar ou sanar essas desigualdades gritantes que ainda temos no nosso município. Esse dia 15 de novembro, então, que vocês possam refletir antecipadamente e escolher aquele que mais se aproxima das suas demandas, que mais se aproxima das suas vontades e que mais se parece também com você.
A gente que vivencia sabe o que é sofrer desses problemas e dessas mazelas. É por isso que eu tô aqui. Vote 50.